Vasco 0 para o Botafogo. Acabou agora há pouco. Por isso estamos entrando mais cedo no ar, às 9 da noite, né? Fugindo um pouquinho do nosso horário, 10 da noite, que é o horário tradicional. Já com imagens do jogo, você viu o time que me acompanha, timaço que me acompanha, Geode, Paulo Calçade, Vitor Birner. O resultado leva o Vasco aos 37 pontos. O Vasco sai da zona do rebaixamento, tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos que o Vasco. Resultado importantíssimo para o Vasco. O Botafogo tem seus 59 pontos. Mesmo número de pontos do Palmeiras. Aquela gordura já era. Detalhe, o Palmeiras tem um jogo a mais já disputado que o Botafogo. Mas você olha para a terceira posição e lá está o Red Bull Bragantino. 58 pontos. Tem um ponto a menos que o Botafogo e o mesmo número de jogos. Então, por pontos perdidos, o adversário mais próximo do Botafogo neste momento é o Red Bull Bragantino com um ponto a menos. Aquela gordura, Paulo Calçade, já era impressionante. E sabe o que piora a situação? Boa noite. É que tem Red Bull Bragantino e Botafogo. Que final de semana. Agora? Dia 12. E aqui em Bragança. Dia 12 do 11, às 16 horas, Red Bull Bragantino e Botafogo. O Botafogo ainda tem o Grêmio pela frente. O Grêmio fora. Então, assim, a tabela do Botafogo é a pior tabela possível. No momento decisivo do campeonato. A realidade é essa que você colocou, um ponto com o mesmo número de jogos e um confronto direto. Então, agora, antes havia uma perspectiva de disputa do campeonato. Este resultado aqui torna ela mais do que real. É real. E o que piora essa disputa pelo título é a queda abrupta do Botafogo no segundo turno. E piora para o Botafogo. O Botafogo fez um primeiro turno histórico e o segundo turno também. Está sendo histórico. Porque quando você comparar, toda vez que o Botafogo for citado como uma referência de um primeiro turno perfeito, será lembrado como uma referência também do segundo turno trágico. E é o que está acontecendo. Gente, a torcida do Botafogo precisa o seguinte, pedir, por favor, para o Botafogo tirar a narrativa que está sendo roubada. Porque... Não, o Tietchan saiu do primeiro tempo, não, porque tinha uma falta, que não sei do que e tal. O que aconteceu? O Vasco, eu conversava aqui com o Paulo Andrade, o Vasco terminou o jogo ganhando por 1-0 em casa, poderia estar todo acuado atrás de um bombardeio do Botafogo. Não, era um bombardeio do Vasco no final com o Botafogo tendo que chegar. Então, contra o líder. O líder. Não vale esse papo. Pode estar na boca do John Textor, horroroso isso, da dos jogadores, isso significa que contaminou todo mundo. Com uma campanha de rebaixado no segundo turno, não se ganha título. Então o turno realmente, a possibilidade do Botafogo agora, ela é pequena. Por quê? Está a um ponto do Red Bull Bragantino. Enfrenta esse adversário na casa dele. Ele está embaixo. O adversário está ganhando todo mundo. Temos um campeonato diferente agora na reta final. O que parecia improvável, não impossível, porque isso não existe, vai acontecer. Aí a matemática, mas constando aí só número de pontos, tá? Porque existe a diferença de jogos, que é um fator importante. Repito, por pontos perdidos, a diferença real é Botafogo para o Bragantino. E tanto é que tem a faixinha ali dos times que têm um jogo a menos em relação àqueles que não têm a faixinha laranja. Então, dá para você se situar dessa forma. Vitor Birner, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. A gente tem que levar em conta o momento das equipes, quando a gente tenta entender o que esse campeonato, que é muito difícil de ser compreendido, porque é um dos campeonatos talvez o campeonato mais maluco de pontos corridos que a gente já teve. Quando digo maluco, de coisas improváveis acontecendo, né? Até diante do desempenho das equipes, que às vezes o desempenho não é tão bom e a campanha é espetacular, às vezes o desempenho é bom e a campanha, a gente fala de soma de pontos, não é tão boa. Mas olhando o que os times têm mostrado, a gente vê o Botafogo, como disse o Calçade, definhando. E não dá para dizer que o Botafogo não vai ser campeão, mas dá para dizer que é uma das maiores quedas de rendimento que a gente viu em muito tempo, se não for a maior da história dos pontos corridos, né? Mas certamente está entre as maiores, de uma equipe que não tem jogado tão mal assim para ter essa queda de rendimento. Mas também, no primeiro turno, também não jogou tão bem assim para ter a melhor campanha da história, e isso pertence ao futebol. Como eu já disse várias vezes, no primeiro turno, a campanha era uma campanha justa, porque não tinha interferência de arbitragem.
No segundo turno, ela também é justa, porque também não tem É claro, porque a interferência assim, de arbitragem. uma interferência num jogo aqui, Perfeito. outra colar. Qual dos 20 times do Campeonato Brasileiro tem o seu torcedor dizendo: não, para mim foi ótima a arbitragem, em todos os jogos até agora, nenhuma vez prejudicou meu time. Todos têm motivo para achar que em algum momento o seu time foi O prejudicado. Botafoguense deve estar olhando para mim e falando assim, esse cara parece que não viu o jogo do Botafogo e Palmeiras, a expulsão do Adrielson. E eu acho que a expulsão foi injusta. Perfeito, ali o Eu acho que a Botafoguense expulsão foi reclamou. injusta. E é um lance importante, mas... Sim. O comportamento do Botafogo no segundo tempo... O comportamento do Botafogo no segundo tempo, o pênalti perdido. Se a arbitragem fosse direcionada, não marcaria o pênalti. Com certeza. Né? Naquele lance Aliás, o pênalti... do Rony. O pênalti... Eu até acho que foi, mas assim, é um lance discutível. Então, por isso mesmo não teria marcado. Exatamente. Então o Botafogo tem um problema, sim, emocional. É verdade. Tá pesado. Tá muito pesado pro Botafogo É o que te lidar faz ganhar títulos. com o favoritismo que ele conquistou merecidamente ao longo do campeonato. E atrás dele tem, nesse momento, 2 equipes, talvez tenhamos 3, não sei como é que vai ser o Flamengo, se o Flamengo chega ou não chega, mas tem 2 equipes. Uma acostumadíssima a ganhar campeonatos, mentalmente muito forte, que virou o jogo contra o Botafogo, o Palmeiras. A outra, sem pressão nenhuma. Porque se o Bragantino perder o campeonato, não tem pressão nenhuma. Os jogadores entram lá para jogar aquilo que podem, com um treinador que preparou a equipe de um jeito muito bom, um time que joga futebol muito bom, e temos um campeonato aberto na parte de cima e também na disputa para ver quem permanece na primeira divisão. Para quem acha que pontos corridos são chatos, que são sempre Eu entediantes, estava pensando nisso hoje. segue o jogo. Nossa, Essa é uma das grandes fake news, assim, num nível absurdo. Não, mas quando o Porque- Botafogo abriu 12 pontos, tinha gente que ia lá e colocava na rede social pontos corridos e aquele Z, dando sono, né? No corridos, né, de Eu tô sono, vendo. Z de sono. Tá realmente Acordaram. assim. Jean, como é que tá? Tudo bem, Paulo? bem, tudo boa jóia. noite para Visionário. você, boa noite para os companheiros. Pois é, acho que antes da gente falar de Vasco e Botafogo e do que o jogo significa, eu acho que, e falando já de cara um pouco do que o jogo significa, a gente encerra uma 32ª rodada, não encerra ainda, tem um jogo para acontecer, você tem alguns jogos atrasados, mas enfim, são 32 rodadas e o campeonato fica absolutamente espetacular. Espetacular, não tem outro adjetivo para definir o que vira esse campeonato brasileiro nesse momento, depois de 32 rodadas. Porque assim, a gordurinha ou a gordurona do Botafogo foi embora, hoje essa gordura é ou de um ponto em relação ao Bragantino, ou de um jogo em relação ao Palmeiras, então foi embora completamente, e a partir desse momento, eu não sei, assim, a gente pode querer limitar o número de candidatos ao título, mas eu, olhando para o que é esse campeonato brasileiro e para o que são as tabelas dos postulantes ao título, para mim, a gente tem 6 postulantes ao título. 6. 6? 6. Se você quiser dizer que o Atlético vai ter muita dificuldade, você pode até dizer, porque esse tem o mesmo número de jogos que Palmeiras e Grêmio, por exemplo, né? Não tem um jogo a menos como tem Bragantino e Flamengo, só que para mim tem a tabela mais simples do campeonato também entre esses 6 times. Mas hein? tem 3 vitórias a menos que o Botafogo, com 6 pontos atrás. Ou seja, precisaria de 3 rodadas. em Isso, tese. mas pega o Botafogo Corinthians, for a o referência. Goiás, aí o São Paulo, o Bahia, enfim, eu acho que é uma... E aí tudo bem, tem 2 confrontos Red Bull diretos tem contra Grêmio e Flamengo. Flamengo e Botafogo. Aí, Red Bull aí tem- o que eu queria falar é isso também, assim, os confrontos diretos, Calçade. Todo mundo, exceção feita ao Palmeiras, tem 2 confrontos diretos se você considerar 6 postulantes ao título. O Botafogo pega o Grêmio e o Bragantino, o Bragantino pega o Botafogo e o Flamengo, o Grêmio pega o Botafogo e o Atlético pega o Grêmio e o Flamengo pega o Palmeiras, o Bragantino e o Atlético. É o único que pega 3 dos postulantes ao título. O Palmeiras pega só um, que é justamente o Flamengo, na quarta-feira. E eu nem sei se é vantagem ou desvantagem. Ah, não dá Você pra não ver, está não. no encontro Boa direto pergunta. hoje? O que eu, Não é isso? diria assim, é claro que por um aspecto é vantagem para quem tem menos confrontos diretos o fato de que os outros vão perder pontos nesses Isso, confrontos. vai ter uma trocação. Então é uma loucura a gente querer definir o que vai acontecer nessas 6 ou 7 ou 8 rodadas, depende, né? Mas 6 ou 7 rodadas finais, para alguns 6, para alguns 7 rodadas finais, é absolutamente impossível, porque você tem justamente o Flamengo, que a gente olhou ali na tabela, está na 6ª colocação, ele tem um jogo a menos. Se ele vence o Palmeiras na quarta, ele passa a ter
o mesmo número